nos dá força para caminhar. Vamos nos colocar de pé? Vamos cantar essa canção que trouxemos esse mês, Maravilhosa Graça. Lembra, eu quero que vocês nos ajudem a cantar, hein? Estamos aqui para que você adore, para que você cante, para que você se expresse diante do Senhor, com toda a sua verdade. Amém? Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Pode acompanhar nas palmas? Quem tem poder sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus.
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Aleluia. Que tempo especial. Que momento ímpar pra gente. Como é bom estar em igreja reunida adorando a Deus, ao nosso Deus. Essa canção, conhecida da igreja já. Quem admite aí que precisa do nosso Cristo? Amém. Precisamos dele o tempo todo. Olha essa canção. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou. Guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais. Preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade em tua vida em mim é santidade. Oh, ó Senhor, de ti preciso mais e mais. Preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso.
preciso. Aleluia. Precisamos de Ti, ó Deus. Pode se assentar, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, igreja. Boa noite. Muito feliz de estar aqui hoje. Eu não sei vocês, mas se eu fosse embora agora, eu já fui abençoada. Como é bom a gente estar aqui na casa do Pai, não é mesmo? Eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 19. Eu vou ler o Salmo inteiro. Salmos 19. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite o revela outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São os mais desejáveis que o ouro, do que o muito puro ouro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido e há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Irmãos, existem palavras, aliás, acho que a maior parte das palavras que a gente não tem o que acrescentar. Quando a gente lê que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador, eu só quero continuar essa noite convidando os irmãos para a gente fazer essa oração. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, obrigada, Senhor, por esse momento na sua casa, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deixou nesse mundo preparados. O Senhor mandou o seu Filho que nos salvou. O Senhor mandou o seu Espírito que nos ensina, que nos protege, que nos guia, Senhor. E o Senhor nos deu também a sua palavra, para que a gente saiba a maneira certa de se viver, o que nós devemos fazer. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque nós podemos estar reunidos aqui hoje. E que hoje possa ser um dia, um culto agradável a Ti, Pai. Que nós possamos sair daqui sabendo mais preparados e mais dispostos a continuar te honrando, Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, a gente tem alguns visitantes. Eu vou ler os nomes aqui. Se tiver alguém que eu não citar aqui, vocês podem falar que aí alguém sopra o nome para mim e a gente vê. Primeiro, tem o Daniel, irmão da irmã Esther Cruz, que ele já veio aqui algumas vezes, mas hoje também ele está com os filhos Isaac e Lucas. Vocês podem levantar a mão assim para a igreja poder... Aí também tem o irmão Eugênio. Seja bem-vindo, irmão. Amigo do Bruno, né? E também a irmã Camila, o irmão Edson, Esther e Leonardo. Sejam muito bem-vindos. Mais alguém que nos visita, que de repente a gente não tem o nome aqui? Acho que não. Irmãos, sejam... Ah, desculpa! Dara, seja muito bem-vinda, amiga da Marcela, né? Olha, nós estamos muito felizes de ter vocês aqui hoje. A gente normalmente abraçaria e
ia ser mais caloroso, infelizmente a gente não pode, mas sintam-se abraçados e sintam-se muito bem-vindos para voltar sempre que vocês quiserem, porque a gente aqui está na casa do Senhor e todos são bem-vindos, amém? Irmãos, tem alguns avisos, eu anotei aqui, vai parecer que eu estou lendo para quem está em casa, talvez até incomode um pouco, mas é muita coisa. Eu queria retomar a nossa agenda da semana. Domingo, no caso hoje, a gente sempre tem o culto da família, né, que acontece às 18h30, aqui presencialmente e também online, através do YouTube. Na segunda-feira, sempre tem a mensagem do culto no Spotify, que é gostoso para quem quer ouvir no carro, para quem gosta de ouvir em casa enquanto está trabalhando. Então, a gente sempre recomenda acessar lá, que é bem legal. Na quarta-feira, nós temos a devocional, que é disponibilizada no Instagram pelo pastor André. Na quinta-feira, nós temos também a mensagem de oração, que está sendo feita aqui presencialmente e também através do YouTube. E, aliás, através do YouTube e do Facebook também, tem essa outra ferramenta. E agora, esta semana, começou o novo tema, que é Encontrando Alegria nas Provações com os Filipenses. E 2020, a gente não precisa nem falar de provações. Entramos agora em 2021, que é o ano da vacina. Mas, com certeza, a gente vai ser muito abençoado para a gente poder passar por esses momentos que nos aguardam, né? E também tem um aviso muito especial, que março agora, a gente vai retomar as atividades, mas não é retomar totalmente, retomar as atividades do Ministério Infantil, mas vai ser através da internet, né? Infelizmente, a gente não pode estar fazendo isso presencialmente, mas são 15, né? Vão ser 15 lições que vão ser disponibilizadas para crianças de 3 a 11 anos, para vocês terem um momento importante, né, com as crianças em casa durante a semana, para poder estar se aproximando também de Deus. E só que precisa se inscrever para a gente saber o alcance também, né, para ser passados, né, para passarem os acessos, fazerem um direcionamento. Então, vai ter o link. Para quem está no WhatsApp da igreja, a gente já recebeu, acho, o link, eu vou encaminhar essa semana. Mas se você que está em casa, aí embaixo também vai ter o link certinho, se inscreva, porque vai ser bênção. E também é bom que inspira um pouco os pais que estão em casa às vezes, né? Vai ter um momento gostoso para falar do Senhor com as crianças. E eu acho que de avisos é isso. Agora, irmãos, a gente vai ter o nosso momento de oração e intercessão. E antes eu queria pedir, né? A gente queria fazem algumas semanas que nós estamos orando pela Ellen e pela família, que é sobrinha do Ronaldinho, que teve um bebê, que nasceu com algumas comorbidades, né, Ronaldinho? E, infelizmente, essa semana ele veio a falecer. Então, a gente queria, assim, ela pediu para agradecer a igreja pelas orações, porque ela sabe que os irmãos estavam orando. Mas esse também é o momento da gente agora orar por eles, que o Senhor possa consolá-los, que o Senhor possa acolhê-los. Então, não vamos esquecer também, nesse momento, de estar orando por eles. E aí eu queria convidar os irmãos. Eu não sei hoje qual que é o seu pedido, qual que é a sua necessidade diante do Senhor. Mas a gente sabe que nosso Senhor trabalha enquanto a gente espera e confia. Então, eu queria convidar esses irmãos que têm um pedido de oração, algo que tem a ver com trabalho, com saúde, com família, qualquer coisa, porque o menor das coisas para nós é gigante para Deus, se nos importa, se aperta o nosso coração. Então, eu queria convidar os irmãos que têm um pedido para poderem se colocar em pé nesse momento. E quem não se sentir à vontade também não precisa, porque o Senhor conhece o nosso coração, certo? E para a gente poder estar fazendo essa oração nesse momento. Pai querido, eu te agradeço, Pai. Antes de tudo, eu te agradeço por esse dia. Senhor, eu não conheço as pessoas que estão aqui. A maioria não conhece a questão do outro, o problema da pessoa que está do seu lado. Mas o Senhor conhece a todos nós, desde o primeiro dia, Senhor. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos, daquilo que necessitamos, do que nos aflige o coração, dos que nos dá medo. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que seu Espírito possa estar aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar presente, que o Senhor possa derramar cura, não só nos que estão aqui, mas também nos que estão em sua casa, Pai. Ou em pé, ou sentados no sofá, não importa, porque o Senhor é onipresente, Pai. Em nome de Jesus, esteja trabalhando, Senhor. Esteja trabalhando, esteja derramando cura, esteja abrindo portas de emprego, esteja dando paz para o coração, consolo para os que precisam de consolo. Nós não somos nada, mas o Senhor é todo-poderoso, Senhor, e nós confiamos na sua soberania, Pai. Se a resposta
não vir exatamente como nós queremos, que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor console, que o Senhor nos dê realmente um direcionamento, Pai. Porque nós sabemos que nenhuma oração feita com sinceridade volta sem resposta, Pai. Isso não significa que nós vamos receber a resposta que nós queremos, mas significa que o Senhor vai cuidar, Pai. E é nisso que nós cremos. Esteja conosco, esteja com a família da Ellen, Senhor. Consola o coração deles de forma especial. Que eles possam se sentir abraçados pelo Seu Espírito, Senhor, consolados pelo Seu Espírito. Em nome de Jesus, que essa família possa, nesse momento, Senhor, sentir o Seu amor e o Seu cuidado. Esse é o meu desejo, Senhor. Essa é a nossa oração como igreja no dia de hoje. Esteja conosco nessa semana, que possa ser uma semana de vitória, Senhor. Uma semana de levantar a cabeça, de confiar no Senhor, de enxergar através das ondas, através da fumaça, que muitas vezes faz com que nós fiquemos incapacitados, Pai. Mas em nome de Jesus eu creio na Sua soberania e no Seu poder, Pai. Esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, irmãos, é o nosso momento, o louvor já vai até subir aqui, vai ser o momento dos dízimos das ofertas. Eu quero relembrar que esse momento, você que nos visita, não se sinta constrangido, é um momento que é dever e privilégio no membro da igreja, para a gente retribuir um pouco do que o Senhor tem feito por nós, da gente estar investindo aqui na nossa obra, nas missões, a gente não pode esquecer também. E realmente fiquem muito à vontade, porque esse é um momento de alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, certo? E aí eu queria só lembrar também vocês que estão em casa, que na descrição do YouTube tem o link certinho para quem quiser. Agora falaram também que tem chave do Pix, dá para fazer pelo Pix, dá para fazer por transferência. Então fiquem à vontade, certo? Muito obrigada, irmãos. Aleluia. Pode colocar de pé, meu? Obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus pela cruz. Atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Temos a imerecida graça. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz
eu fui reconciliado. Oh, 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 pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou. Canta aí, igreja, canta aí. Só vocês. Seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado o seu amor. Aleluia. Baixe sua cabeça, meu irmão. Feche seus olhos. Movimento de louvor e adoração não se expressa só com música, com instrumento. Se expressa também com o coração, como o de Davi, aberto e verdadeiro, transparente. Diga aí para Deus. E agradeça a Ele pelo que você acabou de cantar. Merecida vida que de graça recebi. Diga a Ele, no seu coração. Se você quiser, pode erguer sua voz. Se você não quiser, diga no seu coração. Esse é o seu momento. Seu momento com o Criador de todas as coisas. Com Cristo que caminha lado a lado com você, todos os dias. Mesmo quando você não percebe. Faça como a canção sugere, olhe para a cruz. Olhe para o sacrifício realizado naquela cruz. Sacrifício que derramou sangue sobre sua vida, que o perdoou, que te encontrou. Agora agradeça ao amor de Deus, a maior expressão do amor, que entregou seu próprio Filho unigênito
para aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fale palavras de gratidão a esse Deus. Grato nós somos, Deus, porque a sua imerecida graça nos alcançou, nos arrebatou e nos tirou do lamaçal em que vivíamos. Obrigado porque toda vez que eu tropeço, a tua graça me coloca de pé de novo. Porque ela se renova a cada manhã. Assim como o teu amor se renova a cada manhã. E me abraça, me encoraja para o dia que vai nascer e que vai acontecer. Obrigado, Deus, porque em meio aos destroços de tanta história, de tanta coisa que tem acontecido, o Senhor ainda é o luzeiro, é a luz que brilha. É para a tua cruz que eu olho. Olhe para a cruz do nosso Cristo, do nosso Senhor. Gratos somos, ó Deus. Gratidão, Senhor. Nos perdoa por muitas vezes não temos essa gratidão, Deus. Mas leva-nos a entender. Leva-nos a te olhar, te desejar a cada dia. Aleluia, aleluia, amém. Espero que você tenha tido a oportunidade de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Amém, igreja? Vamos cantar então para sempre. Pode acompanhar as palmas? Por sua graça vou continuar. O seu amor é para sempre. Te dou louvor. Te dou louvor. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel.
Pode se assentar, meu irmão. Vamos nos preparar agora para a palavra do Senhor. Boa noite, graça e paz a todos vocês. Hoje é um dia muito especial para mim. Na verdade foi ontem, né? Eu gritei muito, estou um pouquinho sem voz, mas o coração continua de adorador. Então, um abraço palestrino para todos aí e consolo para outros, né? Já fiquei muito feliz com aqueles que estão alegres. E talvez, a partir desse momento, vou começar a chorar com aqueles que choram, mas vamos adiante. Bom, amados, deixa eu falar com vocês rapidinho uma coisa, para vocês entenderem um problema que nós vivenciamos com uma certa frequência, que é o problema da internet. Então, hoje, novamente, nós estamos sem internet aqui na igreja. Então, aqueles que estão em casa, infelizmente, não estão acompanhando o culto ao vivo conosco, porque não tinha internet suficiente para poder subir. Nós aumentamos o pacote, nós trocamos o provedor para o único que nos atenderia, né? E com uma qualidade melhor, porque por incrível que pareça, embora estejamos numa região central, não temos pessoas para nos atender, não temos empresas para nos atender. Então esse é um problema que nós sofremos aqui, e aí nós estamos gravando o culto para poder subir posteriormente, embora não é a mesma coisa, né? Então talvez quem está em casa vai assistir um culto na segunda-feira de tarde, sei lá, não é a mesma coisa. E por que eu falo isso para vocês e para você que vai assistir também essa gravação depois? Se puder, priorize estar conosco. Se puder, tá? Não quero colocar você em risco, não quero exigir de você além daquilo que você está disponível. Mas se você tem saído para trabalhar, você tem pegado aí, enfrentado a vida, e a igreja nós estamos seguindo protocolos de segurança, de higienização, então arrisca. Então se você pode, tem os adesivos colados no banco, falando acerca de distanciamento. Nós temos uma galeria que não está em uso, mas se necessário a gente também coloca em uso. Então, se você puder, priorize estar conosco, porque pode ser que você esteja na sua casa e se frustre com a internet, que não vai ajudar mais um dia, infelizmente. Ore por isso, se você tiver até alguma habilidade em relação a isso, puder nos ajudar com alguma informação, enfim, nós estamos abertos, mas esse é o mal que nós sofremos, então eu queria falar bem rapidinho disso para vocês. E nesse momento, nós vamos agora apresentar uma criança. Olha que bênção, né? Então eu vou colocar máscara aqui e falaram, eu já ia descer. Pediram para eu ficar aqui em cima, né? Por conta das câmeras que estão posicionadas. Eu quero pedir para a Carolzinha, para o Célio, para a Ana, com a Helena, né? E parece que a família está aí também, né? Camila, pode vir quem quiser. Que for da família, aí ó, tem também um como se fosse da família, né? Ah não, ele é o fotógrafo profissional, se tiver mais fotógrafos aí, né, vai que a mão do Yolanda treme, porque quando ele está aqui a perna treme, às vezes a mão pode tremer também, ajuda aí gente. Pode vir, se quiser. Gente, até muda a voz, né? Falar com máscara é uma coisa, né? Imagina, então, o que a gente faz, às vezes, né? De querer saber o nome da pessoa e a pessoa responder com máscara. É difícil, né? Eu estava falando com a Lídia, nós precisamos mudar essa metodologia. Gente, eu sou muito abençoado por estar aqui com vocês, mas também por estar com essa família, que eu vi surgindo assim, né? E eu lembro como se fosse hoje, e o primeiro casamento que eu fiz foi o casamento da Carol e do Célio. Então eu estava de férias, de viagem, e aí eu recebi uma ligação pedindo se tinha como eu fazer por urgência um casamento, porque aconteceram alguns contratempos, né?
e eu, com muita alegria, eu abracei esse desafio. Tempos depois, que eu não vou saber certinho qual é o tempo, né? Porque o tempo está voando. Eu segurei essa pequena apresentando, Ana Lívia. E hoje eu estou aqui com a Helena. Então esse é um privilégio que a gente tem, assim, por abraçar o ministério pastoral. Um privilégio que o Senhor nos concede. Então eu encorajo vocês aí também, casarem, terem filhos. Eu quero apresentar os vossos filhos e ver essa igreja repleta de pessoas. Eu parei por aqui, o Gustavo já está de bom tamanho. Mas, força aí, gente. Força aí. Eu estou um pouco, desaprendi um pouquinho já, viu? O Gustavo já passou um pouquinho da idade aí, né? Mas olha só que linda, né? A Helena, presente do Senhor. Glória a Deus por isso. Meus amados, eu convido vocês para se colocarem de pé. Nós, como batistas que somos, nós não batizamos crianças, porque nós entendemos o batismo na sequência de um arrependimento. E uma criança não tem consciência ainda acerca do seu próprio pecado. Então nós apresentamos ao Senhor, como é a maneira que aparece nas Escrituras Sagradas. E nós temos um compromisso, porque não é só apresentar. Nós temos um compromisso, ela inserida na comunidade, da gente em parceria com os pais, com a família, de ensinar essa criança no caminho que ela deve andar, né? De orar por ela, de orar pelo Ministério Infantil, para que quando chegar a idade que ela tenha consciência acerca disso, ela venha ter a sua decisão de se arrepender de seus pecados, de se decidir por Jesus e de seguir essa caminhada, essa jornada de fé. Então, é um privilégio. E eu vou convidar você para que, enquanto eu estiver orando, se possível, para você estender a sua mão na direção aqui dessa família, na direção da Helena, em concordância com a minha oração e também rogando as mais ricas bênçãos para essa família tão amada. Amém? Amado Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Pai, que nesse momento apresentamos a pequena Helena ao Senhor, presente do Senhor, Pai, dádiva do Criador. Obrigado, Deus. Obrigado por essa criança que vem para alegrar essa família, que vem para alegrar a nossa amada PIB Central, que vem aqui, ó Deus, para que possamos, nos corredores, em meio a festividades e até mesmo a cultos, nos deparar, ó Deus, com essa criança aqui no nosso meio e se alegrar, ó Deus, com a vida que é um presente do Senhor. Pai, abençoa, Deus, o Célio, abençoa, Deus, a Carol, Ana Lívia, abençoa, Deus, toda a família, titios, vovós, de maneira que eles sejam um instrumento do Senhor, Pai, na proclamação das boas novas, e que eles possam desde já, Pai, encucar no coraçãozinho da Helena o como o Senhor é bom, como o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça e misericórdia, e que isso encucado no coraçãozinho dela, Pai, que ela possa crescer e se desenvolver, tendo um pleno desenvolvimento físico, mental e espiritual. Que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor guarde a vida da Helena, que o Senhor dê muita sabedoria para essa família, Pai, e que por onde ela passar, que ela possa sempre trazer a alegria do Senhor. E nós oramos e te rogamos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Olha só, que bênção, né?
Eu estou ficando velho, viu? Os anos estão passando. Meu amado, vamos orar mais uma vez nesse momento para a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para essa família tão amada, de maneira que essa palavra seja poderosa e eficaz para nos edificar no caminho da graça. Amado Deus, em nome e por amor de Jesus, que nos alegramos em Ti, Pai. E apresentamos diante do Senhor, Pai, esse momento tão especial quanto todos os outros momentos que aconteceram no culto, Pai. Mas esse é um momento onde nós fazemos calar o nosso coração e que, enquanto fazemos isso, Teu Santo Espírito possa estar confirmando essa palavra em nossa vida, trabalhando, ó Deus, no nosso caráter, na nossa vivência, Pai, de maneira que venhamos ser aperfeiçoados no amor, aperfeiçoados no caráter cristão e mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, possa ir de encontro à nossa necessidade, não aquilo que queremos, não aquilo que esperamos, mas aquilo que precisamos, e que seja assim para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados, o título dessa mensagem é uma pergunta: o que temos pedido? E eu convido você a abrir ou acessar a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 8, que diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. Amém. Pedintes normalmente sentam-se no mesmo lugar e lá pedem esmolas diariamente. Ao anoitecer, alguém o levanta se tiver alguma necessidade especial, como é o caso do texto. Caso contrário, se ele puder, ele mesmo se levanta e vai para casa, para onde se refugia, para onde passa as noites. E no outro dia, quando nós passamos naquele determinado lugar, lá está ele novamente. Com a mesma intenção, arrecadar dinheiro para a sobrevivência. Eu lembro-me do meu primeiro serviço, quando eu tinha 14 anos de idade. Faz um pouquinho de tempo, né? E, como de costume, eu trabalhava ali em Santo André, na região central, passava pela Coronel Oliveira Lima,
E eu sempre via sentado a mesma pessoa no mesmo lugar, todo santo dia. Eu saí daquele serviço, passaram alguns anos, uns 5 anos mais ou menos depois, fui visitar novamente Oliveira Lima e parece que eu vi um filme, porque quando eu passei no mesmo lugar, na mesma hora como passava, muitas vezes, lá estava aquela mesma pessoa. Não sei se isso já aconteceu com você, mas normalmente a pessoa, ela fica sempre no mesmo lugar. E o texto vai falar isso acerca desse pedinte, que ele estava sempre ali no mesmo lugar. Alguém levando ele, colocando ele naquele lugar, mais tarde indo lá para poder tirar ele daquele lugar, mas estava lá sempre no mesmo lugar. E lá estava esse aleijado de nascença, que no texto diz que ele era colocado todos os dias para pedir esmolas. As pessoas que iam ao templo e cruzavam aquela porta, semana após semana, pode ser que já não se surpreendiam mais ao ver esse homem com necessidades especiais, porque eu vivenciei tal situação. Então, quando a gente vê uma situação a primeira vez, ou as primeiras vezes, nós ficamos chocados com aquele fato. Mas quando você sempre passa lá no mesmo lugar, a pessoa sempre está lá, chega uma hora que acaba virando normal isso para você. E pode ser que para as pessoas que iam no templo, com as melhores das intenções, que eram adorar o Senhor, já tinham se acostumado com aquele pedinte que estava lá. Já não se chocavam mais. Já virou normal. Já virou normal sofrer mais do que aquilo que ele havia pedido. Porque ele nem imaginava aquilo que ele poderia receber. Talvez ele imaginava que as pessoas, ou Pedro e João, fossem tirar da sua bolsa algumas moedas que estivessem sobrando, troco do pão, o troco de alguma continha, de algum tributo que teve que pagar, não sabemos. Mas ele recebeu muito além. E é interessante nós analisarmos as curas, os sinais e prodígios que acontecem nas Escrituras Sagradas, porque nesse, Pedro e João nem perguntaram sequer para o homem se ele queria ser curado. Em muitos textos é normal uma pergunta. Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Como eu preguei aqui semanas atrás. Mas nesse, eles nem perguntaram sequer para o homem se ele queria ser curado. Ele simplesmente foi à frente e curou esse homem em nome de Jesus Cristo. Pedro e João não traziam dinheiro com eles, mas eles tinham algo muito melhor. A fé em um Deus que opera maravilhas e que olha para os necessitados. Se você for olhar o capítulo anterior, ou talvez alguns lá para frente, o capítulo 6 de Atos, o dinheiro passou a ter um outro valor, um outro significado para eles. Lá nessa comunidade, em meio a esse povo, eles estavam se desfazendo das propriedades que lhes sobravam, do dinheiro, e dividindo conforme havia necessidade. E Pedro e João, eu paro para refletir nesse ponto, tão desprendido de tudo, nem dinheiro tinha com eles. Nem dinheiro tinha. O texto vai descrever que Pedro e João olharam atentamente para o homem. Isso me chamou muita atenção, eu já li esse texto muitas vezes, mas dessa vez isso me chamou muito a atenção, esse olhar. O que eles estavam buscando? Um espírito sincero, pronto para receber mais do que havia pedido? Um coração cheio de mágoa, de dor, pronto para receber o toque de amor, um toque divino que cura? Não sabemos. Não sabemos. Contudo, havia algo de importante
naquele profundo olhar, naquele profundo contato face a face. Pedro e João não somente olharam para ele atentamente, como também falaram assim para ele, olhar de volta, olhe para nós, olhe para mim. E me chama muito a atenção esse olhar. Me chama muito a atenção esse pedido. Por que disso? Mas não voltar com o rosto, um olhar, com vergonha. Porque normalmente pedintes, quando se depara com essa situação, que precisa pedir algo para alguém, ficam envergonhados de chamar a atenção. Alguém que normalmente é muito sofrido, tem dificuldade de olhar no olho das pessoas. Normalmente olham mais para o chão, cabisbaixos, retraídos. E aí, refletindo acerca disso, começou a me abrir mais o entendimento, o porquê desse olhar. Porque não era simplesmente dar uma moedinha, como muitos de nós fazemos, e às vezes nem por maldade, às vezes porque a gente já se acostuma com tal fato, e nem sempre paramos para olhar no olho da pessoa. Muitas vezes é até um infortúnio, às vezes as pessoas estão pedindo o tempo todo. E nem sempre damos com esse coração tão disposto a abençoar. Mas fala, puxa, deixa eu dar, não vou negligenciar. E aí vai lá, pega uma moedinha e às vezes nem olha no olhar da pessoa. Mas não. Pedro e João falaram para ele, olhe para nós. Olhe para mim, olho no olho. O que vai acontecer aqui é muito mais do que uma cura física. E o que acontece ali não é simplesmente mais um milagre. É sim uma profunda obra de Deus. Mas diz também acerca da entrega, da dignidade do ser humano. Então isso tem muito a ver nesse olhar. Eu quero devolver para você algo que você talvez nunca teve, porque o texto vai narrar que ele era um cego, um aleijado, um paralítico, de nascença. Mas eu quero dedicar para você, entregar para você de volta a dignidade. A dignidade. Porque nesse milagre, esse milagre envolveu toque, envolveu atenção, olho no olho, enxergar o ser humano que está ali diante dele. E Pedro cura, em nome de Jesus Cristo, denotando que o que acontece ali, não acontece pelo mérito humano, mas pela graça de Deus. Foi pela graça que aconteceu esse milagre. Não foi porque, puxa, ele está tão sofrido, olha, nossa, ele vem aqui toda semana, todo dia ele está aqui no mesmo lugar. Não foi por nada disso que aconteceu o que aconteceu. Porque às vezes nós temos uma tendência de santificarmos a dificuldade, a pobreza, a necessidade. É lógico que o nosso Deus, ele sempre olha para os necessitados, mas o que aconteceu aqui foi pela graça de Deus. É a graça que trabalha na vida do ser humano e que faz coisas sobrenaturais. É a graça. Então Deus transforma um homem com necessidades especiais, ou como diz o texto, um aleijado de nascença, que ficava sempre sentado do lado de fora do templo, em um adorador, porque é isso que vai dizer o texto, um adorador que passa a entrar no templo diariamente. É tão maravilhoso e me chama a atenção também nesse texto que ele foi curado.
E imediatamente diz que ele entrou com as pessoas para o templo, louvando e adorando a Deus. E com isso nós podemos aprender uma grande lição. É o que acontece fora dos portões do templo que nos leva para dentro como adoradores. Um verdadeiro adorador se confirma na conduta da vida cotidiana. Porque foi isso que aconteceu com esse aleijado de nascença. Foi o que aconteceu lá fora que levou ele para dentro como adorador. Não é aqui esse ambiente simplesmente, se é aqui que se concentra o nosso momento de devoção, que vai fazer de nós verdadeiros adoradores. Para sermos verdadeiros adoradores, isso deve se confirmar na nossa vida cotidiana. É na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado. Então nós vamos vir para o ajuntamento dos santos no domingo, testificarmos o verdadeiro adorador que somos. Porque se dependermos apenas desse momento para sermos verdadeiros adoradores, pode ser que vamos nos deparar com a mesma fala que Jesus disse outra hora. Eis que estou à procura de verdadeiros adoradores. Porém, vamos fazer algumas vivências dentro do conteúdo do texto. É certo que sempre estamos e sempre estaremos precisando de algo. Sempre pedimos alguma coisa para o Senhor. E isso vai desde uma porta de emprego, uma bênção qualquer, uma cura, o fim da pandemia, a vacina, enfim. Nós pedimos muitas coisas para o Senhor, pela saúde de outras pessoas, né? Pedimos paz, reconciliação, salvação, que o Senhor trabalhe na vida do nosso ente querido, do nosso vizinho. São muitas coisas e nós sempre estamos e sempre estaremos precisando de alguma coisa. Uma cura, um socorro, um livramento, ou até mesmo um pedido de paz. E dessa forma, é como se estivéssemos no chão, junto ao personagem do texto, suplicando a Deus a sua intervenção em nossa vida. Como você recebe isso? De tentar se enxergar nesse texto, sentado junto com esse lá no chão, pedindo a misericórdia, a intervenção de Deus. Porque essa é uma posição de humildade. E às vezes a gente se deparar no chão, dependendo de outro para nos socorrer, talvez isso aí fere o nosso orgulho. Isso não desce meio atravessado assim, chega no nosso coração. O que você pede hoje ao Senhor? Eu tenho certeza que você já pediu algo ao Senhor hoje. O que é? O que você tem pedido por esses dias? E para alguém que é controlador, para alguém que é organizado ao extremo, ou até mesmo independente, né? Nós vivemos um tempo de independência, todos querendo lutar pela sua própria independência. É difícil se ver em uma condição de falta, porque o independente, numa falta, para sair dessa falta, ele precisa de depender. Então, talvez ao chão, implorando o auxílio de Deus, isso não é muito confortável. Mas a questão que fica é, se estamos precisando mesmo disso que pedimos a Deus. Eu digo isso quanto a grau de importância significativa nas nossas vidas hoje.
Será que estamos precisando mesmo isso que estamos pedindo? Será? Porque, vem cá, se pedimos algo para Deus e não recebemos, e aí depois de um tempo a gente aprendeu a viver sem aquilo, a gente já não tem mais repetido aquela oração, então a gente estava mesmo precisando daquilo? Já aconteceu isso com você? Senhor, faz isso, senão não sei o que vai ser da minha vida. Aí Deus não faz. E aí, tempos depois, nós não estamos mais fazendo essa oração. Então, será que a gente precisava mesmo disso? Eu imagino que alguns, não todos, pedidos de orações pessoais, não todos, alguns. É como aquela roupa nova que nós queremos comprar para ir num evento. Embora a gente tenha lá outras roupas no armário, no guarda-roupa. Ou seja, não seria pela falta de roupa que deixaríamos de ir nesse evento. Ou pode ser que alguns deixem de ir. Mas a expectativa pela falta dessa pode nos frustrar a ponto de não termos a alegria de ir no evento. Já aconteceu com você? Não é só com mulher que isso acontece não, viu? Isso acontece com homem também. Eu quero comprar uma camisa nova para poder ir lá no aniversário do fulano de tal. Puxa, eu quero tanto aquela roupa, aquela camisa, né? Mas aí você abre a sua gaveta, o seu guarda-roupa e você tem outras camisas. Então, não é por isso que você seria impedido de ir no aniversário do seu amigo. Mas isso pode roubar a nossa alegria, a ponto da gente nem querer mais ir no aniversário. E alguns pedidos de oração é assim que acontece. Porque tem coisas que a gente pede, não recebe, mas a vida continua. A vida continua. Vocês entendem o que eu falo, não entendem? Então, assim sendo, eu quero que você reflita consigo. Se o que você julga necessário hoje, se é de fato necessário. É necessário? Você que pede algo hoje, o que você faria com isso? Até quando isso seria de grande valor para você? Porque quando a gente pede algo para Deus e Deus nos responde em oração e nos abençoa com aquilo, a gente fica feliz, a gente quer compartilhar, a gente quer testemunhar. Só que parece que passa uma semana, 2 semanas, talvez um mês. Aí aquele chicletinho já perdeu o sabor, sabe? E talvez a gente já está lá de novo no muro das lamentações. Ó céus, ó vida, ó azar. Comigo nada dá certo. Porque as coisas são tão difíceis. Será que pensamos a fundo nos desfechos dos nossos pedidos de oração? Ou será que só pedimos socorro para tapar algum desespero da falta? Ou até mesmo a angústia de uma pessoa que quer estar o tempo todo no controle das coisas? É fato que a vida vem e vai, e com ela as suas necessidades, e com ela as nossas necessidades. E aí então eu reflito que até mesmo as pessoas que foram curadas na Bíblia, esse do texto que a gente está refletindo nesse momento, Lázaro, que foi ressuscitado, o Senhor ressuscitou a vida de Lázaro. Aqueles que tiveram anos de vida acrescentados, Ezequias, né? Eles já morreram. Até esse do texto aqui, ó, já morreu. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo.
Aquela criança lá, que Jesus também foi visitar, o pai estava chorando, ressuscitou, mas morreu de novo. Então, até quando o milagre foi relevante para eles? Até morrerem? Pode ser que para alguns sim. Mas como muitos de nós que somos eternos insatisfeitos, onde muitas vezes pedimos o pão de amanhã, mas nem paramos para agradecer o pão que o Senhor tem nos dado ontem, que tem nos sustentado hoje. Então pode ser que recebendo um milagre num dia, no outro já está reclamando de novo e já está de novo como insatisfeito. Meu amado, quanta coisa Deus já fez na sua vida, não é verdade? Se permita nesse momento, se te ajudar, feche os olhos. Tenta lembrar um pouquinho das coisas que você pediu, ou até aquelas que você nem pediu, mas você foi surpreendido. Quantas coisas Deus já não fez na sua vida? Deus já abriu portas, te deu livramentos, salvou a sua vida. Cara, eu lembro de algumas orações minhas, e quando eu tinha o costume, que eu tenho perdido, mas eu preciso retomar, que era de escrever algumas orações. E como é gostoso você pegar algumas orações escritas, e eu consigo até vivenciar, sabe, como eu estava naquele dia, o meu coração. Cara, isso aí traz uma alegria tão grande, do tanto de coisa que o Senhor já fez na minha vida, e eu tenho certeza que não é diferente com você. Talvez o lugar que você está hoje é resposta de oração. A pessoa que está do seu lado hoje é resposta de oração. A condição que você se encontra hoje é resposta de oração. Eu não sei. A maneira como você enxerga a vida hoje, talvez isso é resposta de oração. Gente, quantas razões para gratidão, não é verdade? Mas será que é gratidão que o Senhor enxerga na nossa vida hoje? Ou será que nós estamos como aquele personagem lá daquele desenho que eu acabei de dizer há pouco? Ó céus, ó vida, ó azar. Aí acontece alguma coisa errada. Estava demorando. Eu sabia. Tudo vai dar errado. Meus amados, nós precisamos vivenciar e eternizar os momentos de gratidão. Aquilo que acontece conosco não é obrigação de Deus, é graça. E diante da graça, do favor imerecido que nós oramos há pouco, isso aí tem que inundar o nosso coração de gratidão. O Senhor é maravilhoso, Deus é muito bom. Nós achamos que conhecemos o que precisamos, porque a gente briga com Deus, né, por muitas coisas. Você conhece verdadeiramente as suas necessidades? Você conhece? Pode ser que aquele aleijado do texto bíblico também achava que conhecia. Eu acredito que nós repetimos muito essa possibilidade na vida. O perigo é, se formos surpreendidos com algo muito maior e a gente ainda diante do momento vai falar, mas eu nem queria andar, eu nem queria meu tornozelo firme, eu só queria o dinheiro mesmo. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E a Bíblia vai dizer que muitas vezes não sabemos como orar. Muitas vezes estamos pedindo
pedra, cobra. E aí o Senhor está nos dando peixe e pão pela sua maravilhosa graça, pela sua misericórdia. Tiago 4:3. Olha o que diz lá em Tiago 4:3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. A grande verdade é que não sabemos o que queremos. Somos como aquelas crianças que amamos ver, sabe? Que tudo que vem em uma loja, no supermercado, querem. Aí faz birra, rola no chão. Como é difícil educar, né? Aí muitas vezes os pais vão lá e acabam comprando. Aí chega em casa, ele brinca lá por algumas horas com aquilo. E daqui a pouco, quando você vai ver, aquele brinquedo já está sem roda, sem cabeça, jogado num canto. E aí, se ele for no mercado amanhã de novo ou na loja, ele já vai estar de novo lá fazendo a mesma birra. Eu quero, eu quero, eu quero. E muitas vezes nós somos assim diante de Deus. Com qual desses personagens nós nos assemelhamos? Com Pedro e João? Ou com o aleijado? Com aquele que pede errado? Ou com aquele que tem sido bênção na vida do próximo? E com o próximo, em ação ou oração, nós somos aqueles que simplesmente dão ou oram o que os outros pedem? Ou nós agimos como Pedro e João, que dão aos outros aquilo que talvez ele não está pedindo, mas que com certeza será muito mais útil? O que as pessoas mais querem é encontrar alguém que supra todos os seus pedidos errados. Quando você encontra um verdadeiro amigo que te confronta, são poucos que continuam investindo e acreditando e aceitando e caminhando nessa amizade. A maior parte corre para aqueles que vão continuar suprindo, atendendo os seus pedidos errados, falando aquilo que ele quer ouvir, agindo da maneira como ele espera que você haja. Que estendamos sim a mão, meus amados, uns para os outros, porque isso aí é privilégio que nós temos de abençoar e de ajudar outras pessoas. Jesus, ele nunca disse para deixar de fazer isso. Eu lembro até daquele texto que uma mulher chegou lá com perfume para poder derramar sobre Jesus. E aí vieram com aquelas respostas teológicas, né? Colocando a mulher e até mesmo Jesus na parede. Que desperdício! Podia vender e dar aos pobres e ajudar e tal. Aí Jesus disse algo ali. Os pobres, vocês sempre terão para ajudá-los. Mas eu não. O que essa mulher fez foi um grande ato que onde for pregado esse evangelho será contado em testemunho dela. Então, meus amados, ajudar o necessitado, isso é tarefa do cristão. Estender a mão, isso é tarefa do cristão. Eu não estou dizendo que a gente tem que encolher nossas mãos. Não! A nossa mão tem que estar um tanto estendida para abençoar. Mas que consigamos olhar além.
para uma vida eterna que Deus tem preparado para nós e para todos aqueles que creem. Não basta simplesmente dar uma moedinha e ajudar, porque isso aí tem outras religiões que faz até melhor do que a gente. Então, quando ajudamos, junto com isso, nós precisamos falar o principal. Jesus Cristo te ama, meu amado. Nele você tem esperança, nele você encontra salvação. E nós não podemos perder as oportunidades de compartilhar a fé que nós temos em Cristo Jesus. Eu falo de oração, de ministrarmos a palavra do Senhor, de amarmos com um amor maduro e medido. Mas a medida, ela está em Cristo e não fora dele. Nós precisamos sim, falar para as pessoas do nosso Deus. De um Deus que ama, que perdoa, que salva, que transforma, que restaura. Porque todos esses que nós citamos das Escrituras, eles foram sim beneficiados com as bênçãos de Deus. Aqueles que ressuscitaram, tiveram anos de vida acrescentados, que foram curados. Mas a maior dádiva que um ser humano pode receber é a salvação. Isso é a maior dádiva. Porque aquilo que nós recebemos hoje tem prazo de validade. Daqui a pouco, o salário de hoje não dá para poder pagar a conta de 3 meses, não. No geral é isso, né? Mal dá para aquele mês. O principal que um ser humano pode dar para o outro, compartilhar, é acerca da salvação em Cristo Jesus. As necessidades, elas são e eram sim de grande valia, mas passageiras. Algumas que apresentamos a Deus somos supridos. Outras Deus nos ensina a viver sem elas. Senhor, não sei o que vai ser da minha vida sem isso. Aí o Senhor diz assim nas entrelinhas: calma, você vai descobrir. Eu vou te mostrar que você não precisa disso. Eu vou te mostrar que a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E por isso que, para encerrar, naquele episódio de cura que desceram um homem sobre o telhado, né? Tiraram lá o telhado, Lucas 5, do versículo 17 até o versículo 26. Aí quando, depois de todo aquele sacrifício, chega aquele homem diante de Jesus. Um calor que eu imagino que devia estar mais ou menos igual está aqui hoje, né? Só que não tinha nem esses ventiladores aí não. E aí, com muito custo, aquele homem, quando ele chega lá, a linha de chegada, aí Jesus fala assim para ele: perdoados estão os seus pecados. Talvez na hora ele: quê? Mas Jesus, ele fez primeiro aquilo que importa. Porque é o perdão de pecados que garante a salvação em Cristo Jesus. E aí depois ele fala: olha, eu vou te dar de brinde, toma a cura também. E não sabemos quanto tempo que aquela cura foi relevante na vida daquele camarada. Mas o principal foi o perdão de pecados, é a salvação em Cristo Jesus. Amado, se você tem isso, agradeça, porque o principal você já tem. O principal você já tem. Então aquilo que falta, isso aí é fichinha para Deus. Deus pode fazer assim, ó, para acontecer na sua vida, num piscar de olhos. Ou não, te sustentar, te dar força, perseverança,
para você viver sem isso. O que é mais importante para você hoje? O que é mais importante para nós hoje? Porque o Senhor, Ele continua fazendo assim conosco. A gente apresentando os nossos pedidos errados a Deus. Com motivações erradas. Pedindo mal, como diz Tiago. E o Senhor convertendo a nossa oração e suprindo a nossa necessidade. Aquilo que precisamos de Deus e não aquilo que nós achamos que precisamos. Que as nossas orações tragam consigo a maturidade de pedir o que quisermos pedir. Porque não é errado pedir. Errado talvez é sofrer sem pedir. Porque o Senhor vai falar em outro momento, inspirando a palavra dele, para não andarmos ansiosos por nada, mas que em tudo sejam conhecidas diante de Deus as nossas orações, com súplicas e com ações de graças. Então que possamos pedir aquilo que quisermos pedir. Está ansioso, está sofrendo, está apertando o coração, pede. Errado é não pedir. Eu já me deparei uma vez com uma pessoa que disse assim, eu não peço nada para mim, eu só peço para os outros. Aí a pergunta que eu fiz para ele, eu falei, mas e aí? Tem contentamento no seu coração? Porque se tiver, beleza. Então nós precisamos pedir sim. Então que possamos pedir tudo o que quisermos para Deus. Porém que Deus nos dê aquilo que precisamos de fato. Ele com certeza sabe o que nós necessitamos para seguirmos adiante na jornada proposta. O que você tem pedido? Eu te pergunto novamente. Se sujeite à vontade daquele que sabe de todas as coisas. Porque é Ele quem cuida do seu amanhã. É Ele. E embora isso possa soar como um jargão, para muitos de nós, porque muitas vezes quando a gente não sabe o que dizer para o outro, né? O que a gente responde? Irmão, Deus sabe de todas as coisas. Às vezes parece que já é uma resposta para sair pela tangente, né? Então, embora isso possa soar como um grande jargão, saiba que essa é a mais profunda e absoluta verdade. E essa expressão, ela precisa ser repetida por nós. Repetida, repetida, repetida. Não até decorarmos, mas sim até crermos. Então, repita para você mesmo isso. Porque é Deus quem cuida do seu amanhã. O seu amanhã está seguro, guardado nas mãos do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. E vamos falar com o Senhor. Imagine sentado junto com esse paralítico do texto. Imagine que não é Pedro e João passando ali não, mas é o próprio Senhor. O Senhor está naquele caminho, o caminho do templo. Um caminho que é conhecido seu. O lugar onde você adora a Deus. E o Senhor está se aproximando. Fala com Ele. E esteja aberto para receber aquilo que Ele possa ministrar no seu coração nesse momento. Amado Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nesse momento
nós estamos, ó Pai, se permitindo fazer essa vivência, sentado ao chão, observando atentamente, ou talvez, quem sabe, a sombra, porque no chão, de tanto olhar para cima, pode ser que o sol já tenha cegado a nossa visão e nos deparamos simplesmente com uma sombra. E talvez escutamos que esse que se aproxima de nós, essa sombra, é o Senhor. E nesse momento, Pai, nós rasgamos o nosso coração diante de Ti, externando a nossa necessidade, Pai, a nossa inquietação, a nossa angústia, aquilo que achamos que precisamos. E não é errado pedir, achar que precisa coisa alguma, porque a Tua própria palavra nos diz isso. Que o Senhor acolha cada um de nós na Tua presença nesse momento. Que possamos levantar as nossas mãos para segurar na Tua mão que está estendida para nós, para nos colocar de pé. E que possamos Te louvar, ó Deus, a exemplo desse personagem do texto. Nos derramar na Tua presença, Te louvar na vida, não só no templo. Por aquilo que vier das Tuas mãos graciosas. Independente se o que pedimos a Ti ou não. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E nós queremos crer sempre que o nosso amanhã está seguro em Suas mãos. Se o futuro é uma grande incógnita para muitos de nós, se alguns de nós, para olhar para frente, tem medo, que possamos saber que o Senhor não se limita aos nossos dias, e que lá no futuro, o Senhor já está presente, porque o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E a Sua palavra nos dá essa certeza que o Senhor é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor tem todo o poder. Então, diante daquilo que recebermos de Ti, Pai, a minha oração nesse momento, que eu faço por mim, que eu faço pelos meus irmãos, é para que tenhamos um coração grato, um coração inundado em gratidão, pela Tua maravilhosa graça, pela Tua maravilhosa vida, pelas Tuas mais ricas misericórdias. Nos ajuda a ser grato, Deus, não hoje, mas na vida. De modo que o milagre que recebermos de Ti não tenha prazo de validade, mas que olhando para aquilo que nos traz esperança, olhando para trás, para tantas coisas que o Senhor já fez em nossa vida, que nesse momento, Pai, possamos estar Te agradecendo imensamente. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor mudou a vida de muitos que aqui estão e outros que estarão assistindo essa mensagem. O Senhor mudou a nossa vida,
transformou a nossa história, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Deus. Obrigado porque a salvação é uma realidade. Obrigado, Pai. Porque o pecado, ele não mais tem poder sobre nós. Mas em Cristo Jesus, nós podemos vencer as nossas limitações, as nossas falhas. E quando cairmos, confessando os nossos pecados, nós somos perdoados, porque é o que diz a tua palavra. Obrigado, Pai, porque o melhor do Senhor já veio. Não está mais por vir, já veio, porque o melhor do Senhor é Cristo Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O melhor do Senhor voltará e nos levará para que venhamos estar onde o Senhor está para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Fique de olhos fechados, meu irmão. Eu quero dar oportunidade para você que aqui está cultuando a Deus conosco, refletindo nessa mensagem. Você que está assistindo também essa mensagem. E compartilhar com você essa oportunidade que nós temos em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz assim que é necessário confessar com os lábios e crer com o coração. E aqueles que assim fazem, a palavra nos dá a garantia de que temos os nossos pecados perdoados, de que o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nossa vida. E esse é o penhor da promessa. Porque o dia que a trombeta soar, que o Senhor voltar, essa será a marca para adentrarmos aos portões celestiais. Para irmos para um lugar que o Senhor foi preparar morada. E se você quer tomar essa decisão hoje, logicamente que impelido pelo Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Se o Senhor tem nesse momento confirmado no seu coração acerca do pecado, da justiça e do juízo, não endureça o seu coração. Eu te convido a repetir baixinho entre você e Deus, porque isso basta. Essa oração que é a porta para a transformação em Cristo Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração e te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me ensina a viver de modo que agrade ao teu coração. Amém. Fique de olhos fechados, igreja. Meu amado, se você fez essa oração hoje, eu não quero te expor de maneira nenhuma. Eu quero apenas orar por você e me colocar à disposição para essa caminhada, para essa jornada. Toda a igreja está de olhos fechados orando por você. Eu não vou te chamar aqui na frente, não vou pedir para você se colocar de pé. Eu quero pedir apenas para você fazer um gesto com uma de suas mãos. Se você tomou essa decisão hoje, e eu quero orar pela sua vida. Alguém que hoje toma essa decisão, a mais bela decisão que podemos ter. Alguém que hoje fez essa oração de todo o coração. Se houver, levante uma de suas mãos. Eu quero apenas orar por você. Não tenha vergonha, porque o Senhor, Ele não se envergonha de você. Pelo contrário, Ele se entregou por amor a ti. Alguém que hoje tomou essa decisão?
Amém. Se alguém aí em casa tomou essa decisão, na descrição desse vídeo você vai se deparar com um link que você pode clicar e preencher com as suas informações e você vai ser contactado depois para uma caminhada de discipulado e nós queremos nos alegrar com você. Faça isso e nos dê alegria de vivenciarmos a nossa fraternidade em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidar a todos para se colocar de pé, convidar os nossos irmãos que tanto nos abençoam do louvor, para estar nos conduzindo nessa última canção, e ao término dessa canção nós estaremos orando e encerrando esse tempo de culto comunitário. Que, a exemplo do personagem do texto, que você possa adorar nesse momento. Se você hoje vivenciando e inundou a gratidão no seu coração, então adore de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E a canção que será projetada aqui, que não seja simplesmente a sua boca que repita isso, mas que seja o seu coração. Muito bem. Diante dessa palavra, durante tudo que você falou, André, e usou a palavra várias vezes, a graça, né? Acho que é pertinente repetir a primeira música, Maravilhosa Graça, que tem tudo a ver com a pregação, e o teor de toda a canção tem a ver com o personagem, com a pessoa, né? Com aquele aleijado ali, à porta formosa, não é isso? Então, acho que seria pertinente a gente fazer isso, amém? Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Vamos bater palma? Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Faz aos causos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso
nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus, né? Nosso Deus é maravilhoso. Reflita bastante essa semana. Começa a ter esse hábito de agradecer pelas pequenas coisas. Olhe na sua casa, para sua família, para os seus filhos, para o seu esposo. Agradeça por tudo. Fala para o Senhor, faça disso uma oração. Senhor, eu quero ser mais grato, então abre os meus olhos para enxergar quantas coisas que o Senhor tem feito na minha vida. E todas as vezes que você puder agradecer a outros, agradeça também. E com certeza daqui a pouco a gente vai estar inundado de gratidão e movidos em adoração e recebendo grandes coisas do nosso Deus. Mas tenha com você que o principal é Ele mesmo em nossa vida. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que a sua semana seja maravilhosa na presença do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até a próxima.